Olá, irmãos, muito bom dia, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram, onde você encontra mais de 1000 vídeos de escatologia, mais de 1000 estudos proféticos que eu tenho certeza vão abençoar a sua vida. Você está hoje na EBD Online, é isso mesmo. Eu tenho ministrado a EBD Online aos domingos, às 9 horas da manhã, e eu tenho trabalhado essa revista, a revista de escatologia bíblica, que eu utilizei no ano de 2004. Sou professor da EBD desde o ano de 2003. E em 2004 eu utilizei essa revista e quando estava trabalhando os meus materiais, senti-me motivado a trabalhar com ela novamente nesse ano, porém fazendo as devidas atualizações. A aula de hoje é a aula de número 11, portanto 10 outras aulas já ocorreram e elas estão salvas no meu canal no YouTube, Rodrigo Oliveira Oficial, na playlist da EBD. Isso mesmo, tem uma playlist lá, EBD Online. Então você que estiver chegando aqui pela primeira vez, caindo já na 11ª lição, aconteceram 10 lições antes que você pode maratonar, pode assistir na playlist da EBD Online, no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial. Ok? Então hoje é a nossa 11ª aula. E você também que já assistiu as outras 10, eu aconselho revisitá-las, reassistir. Por quê? A repetição é muito importante para nós aprendermos. Quando nós retomamos os tópicos anteriores, o assunto grava mais na nossa mente, porque nós já estudamos arrebatamento, nós já estudamos milênio, já estudamos tribulação, anticristo. Então eu recomendo, esse ensino é muito vivo, tanto é que eu utilizei a revista em 2004. Nós estamos em 2022, né? 2004, imagina. E agora nós já estamos em 2022. Então assista, reassista, porque nós estamos usando muita Bíblia na revista. Eu tenho certeza que está sendo um momento de muito crescimento, tá? Hoje nós vamos estudar então a lição 11. E outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Pastor, mas a aula é 1 hora de aula, igual acontece na EBD normal, exatamente. Então eu quero mais conteúdo. O que é que eu fiz para poder te ajudar, você que quer aprofundar? A aula de hoje é a lição 11, o julgamento final. Para poder te ajudar, eu coloquei aqui nos meus stories, no Instagram, uma videoaula que eu fiz com a pastora Mariângela sobre o Lago de Fogo e uma outra aula que eu fiz com a pastora Mariângela sobre o trono branco. Assuntos que nós vamos falar na aula de hoje, mas que não vamos nos deter dele, porque o tema é o julgamento final. Nós vamos trabalhar o capítulo 20 de Apocalipse e outras informações. Então são subsídios teológicos, são material de apoio. Você, assim que acabar, eu sugiro, assim que acabar essa aula da EBD, vai aqui nos meus stories no Instagram e clica lá. Eu coloquei a aula do Lago de Fogo explicando os versículos bíblicos, o que é inferno, o que é Geena, o que é Hades, o que é Lago de Fogo. Cada uma dessas coisas detalhadas, que devem ser assistidas depois que a pessoa tiver assistido a aula do julgamento final. Então nos meus stories está a aula do Lago de Fogo e a aula do trono branco. Se você já está vendo pelo YouTube e não tem Instagram, porque muitos dos meus seguidores do YouTube não têm Instagram, então se você está me assistindo pelo YouTube e você quer assistir a aula do Lago de Fogo e a aula do trono branco, além de colocar o link para essas duas aulas na descrição deste vídeo aqui no YouTube, elas fazem parte da playlist do milênio. Portanto, você que está me assistindo pelo YouTube e além da aula de hoje do julgamento final, quer assistir a aula do Lago de Fogo e a aula do trono branco, você vai entrar na playlist do milênio e lá estão de graça para você ser abençoado e conhecer esse conteúdo. Quero pedir a vocês que estão chegando aqui agora, que clica aqui na setinha, se você está pelo Instagram, e envia para os seus contatos para que eles possam assistir essa aula conosco aqui no Instagram, tá bom? E se você está assistindo pelo YouTube, curte, compartilha, deixa seu comentário. O YouTube trabalha com tráfego de dados. Isso significa que quando você curte, comenta e compartilha, ele põe aquele vídeo em evidência, porque o algoritmo entende que se ele está tendo curtidas, se ele está tendo comentários e se ele está tendo compartilhamento, significa que ele é bom. Então vai ser colocado em evidência para que outras pessoas assistam. E como vocês sabem, eu já estudo escatologia e o Apocalipse desde agosto de 1999. Tenho feito todo esse conteúdo aí de bom coração, de graça. Tem o meu curso que é pago, sim, tem o curso Apocalipse Presente, que tem 11 aulas, 11 videoaulas e 11 PDF. O curso custa R$ 99.
R$29,90. Você compra ele na plataforma Hotmart. O link está aqui na minha bio no Instagram e também na descrição dos vídeos. E tem o curso Escatologia de Daniel, R$79,90. Que tem 4 mergulhos profundos em Daniel, onde você vai aprender a interpretar as 2.300 tardes manhã, 70 semanas e muito mais. Também está na plataforma Hotmart, o link está na descrição dos vídeos e também na minha bio no Instagram. E o curso de teologia do Pastor Rodrigo, que você entra no YouTube, clica no botão Seja Membro e tem ali 31 aulas, R$ 49,90 por mês. Você tem acesso a essas aulas ad eterno, para sempre. Agora, além de ter esses cursos, gente, esses cursos vão compreender aí menos de 50 aulas. E cerca de 15 ou 20 vídeos estão na área de membros R$14,90, que é o pessoal que ajuda a patrocinar o canal no YouTube e tem acesso aí a cerca de 15 ou 20 vídeos que os outros demais não têm. Porém, mais de 1.000 vídeos estão aqui na categoria de graça, gratuito, mais de 1.000 vídeos. A playlist do arrebatamento, a playlist da tribulação, a própria playlist do milênio, então tudo aí de graça, tá? Para quem quiser assistir e não puder fazer o curso. O curso é para você estudar de forma sistemática, como se tivesse ido a uma faculdade, aprendendo na ordem, tudo direitinho, para você poder falar de forma ordenada, aprender o estudo na ordem em que ele acontece e não consegue ir numa faculdade. Então você vai e faz os meus 3 cursos. E além disso, você vai estar abençoando o meu ministério, que estou orando. É um projeto, se você quiser me ajudar a orar, para poder viver aí do ministério. Tá bom? Além disso, tem o meu livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, que no capítulo 26, olha aqui, no capítulo 26 eu começo a falar sobre o juízo final. Aqui eu falo sobre os livros do juízo, quem não estará no milênio, quem não estará no juízo final, no trono branco. Eu vou falar isso na aula de hoje. Então, se você quiser aprofundar para além da revista de hoje, para além da aula de hoje, você pode adquirir o livro do Rodrigo Oliveira, Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo, que sou eu que vos falo. Esse livro pode ser comprado no site da Amazon, e ele é entregue no... teve gente que comprou no Japão, gente que comprou na Holanda, gente que comprou na Alemanha, gente que comprou nos Estados Unidos, no Brasil. Então a Amazon entrega em qualquer lugar do mundo. Tem essa versão impressa e tem a versão e-book, tá? Então aqui, no capítulo 26, página 223, eu começo a tratar do juízo final com mais detalhes. Então você comprando vai estar me abençoando. Você que está no exterior aí, compra para você, compra para dar de presente, entrega em qualquer lugar do mundo, tá? Então esse é o livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, que também está tratando dos temas da nossa EBD. Tendo feita esta introdução, vamos propriamente dito para o nosso tema de hoje, lição número 11, EBD Online, ok? Irmãos, obrigado aí vocês que têm participado, que têm entendido de por que nós temos falado aí dos cursos e do livro, né? Não vai descer anjo do céu para patrocinar ministério não, irmãos. A missão de pregar o evangelho é do homem, é da mulher. E a gente não consegue fazer nada sozinho, tá? Eu tenho jornada dupla e às vezes tripla. Eu trabalho num escritório e às vezes também pego de Uber e às vezes numa terceira atividade. Então, eu gostaria de fazer live todos os dias e de vários momentos, notícias que aparecem que eu poderia estar ministrando para vocês. O polo que eu dava aula da faculdade de teologia em Juiz de Fora, ele acabou na pandemia. Então não tem mais. Então a gente fala isso aqui para poder sensibilizar os irmãos, sim, e se envolverem com a obra. Se os irmãos que estão assistindo não patrocinarem esse ministério, não patrocinarem a obra, não tem como fazer. Você percebe? O dízimo, a oferta são a maneira de provar o amor da pessoa para com a obra de Deus. Quando você promove a obra de Deus, você faz com que ela avance, porque a pessoa sozinha não tem como fazer, né? Não é justo atar a boca do boi enquanto ele trabalha, disse o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que o obreiro que é dedicado à pregação e ao ensino, ele é digno de duplicados honorários. Vamos lá? Lição número 11, o julgamento final. O primeiro texto que nós vamos ler, da revista, eu vou passar para vocês a instrução da revista, que são os versículos semanais, o versículo introdutório e o hino da harpa cristã. Texto áureo, Atos capítulo 17, versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Verdade prática, que ninguém se iluda, o julgamento final não é uma hipótese, é algo já determinado por Deus, a fim de que sua justiça
seja plenamente notória, reconhecida e exercida em todo o universo. A leitura que você vai fazer a partir de segunda-feira, hoje você vai ter a aula. Aí ao longo da semana você precisa ir lendo os versículos para que o conteúdo da aula fixe na sua mente. Segunda-feira, João 12:48. Os que rejeitam a Cristo serão réus no juízo final. Terça-feira, Romanos 2:16. Os segredos do coração serão julgados no juízo final. Quarta-feira, 1 Coríntios 6:3. Os anjos maus serão julgados no juízo final. Quinta-feira, 2 Timóteo 4:1. Os julgados no julgamento final. Sexta-feira, 1 Pedro 4:5. Tudo está preparado para o julgamento final. Sábado, Apocalipse 20, versículo 4. A realidade do julgamento final. Ok, pessoal? Então, vou colocar a revista aqui um instantinho. E o texto principal que fala do julgamento final, gente, é Apocalipse capítulo 20. Então você que está em casa me acompanhando na EBD, você vai abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, ou você vai prestar muita atenção na leitura que eu vou fazer. Toda a informação que nós precisamos está nas Escrituras, gente. Aquilo que nós precisamos aprender está aqui nas Escrituras. Portanto, você precisa prestar atenção na leitura que é feita, nos versículos, porque está tudo nas Escrituras, tá? A palavra de Deus é plena e é completa. Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler o capítulo 20 todo. Ele tem 15 versículos. Nós vamos lê-los todos. E eu vou explicando a você, para você entender quem é que vai estar lá, o que vai acontecer, tá bom? Então Apocalipse capítulo 20 começa com o título seguinte: a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Então o assunto vai começar delineando isso até passar para o julgamento final. Eu vou ler o capítulo todo, porque muitas pessoas que estão assistindo essa EBD de hoje nunca tiveram contato com esse tema, então não compreendem. E você vai perceber que fazendo a leitura do capítulo 20, tudo fica claro. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Você está vendo como que fica claro quando nós vamos lendo nas Escrituras? Está tudo aqui. Por isso a grande máxima do meu canal e do meu ministério é perguntar: o que dizem as Escrituras? Versículo 3. Lançou-o no abismo. Lançou quem? O diabo. Lançou-o no abismo. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Ou seja, eu vou ir explicando versículo a versículo. No versículo 3 está dizendo que o Satanás, no final da tribulação, quando for iniciar o reinado de Cristo na terra, ele será preso por 1000 anos e já não poderá enganar as nações. Mas no final dos 1000 anos, importa que ele seja solto. Você vai entender por quê. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se. Presta muita atenção para você entender. Você se lembra lá em Mateus 12, 41 e 42... quando Jesus estava confrontando aquela geração de fariseus que deveriam compreender as Escrituras, mas não compreendiam? Ele disse que os habitantes de Nínive, a quem Jonas pregou e se arrependeram, vão julgá-los no dia do juízo. Você se lembra disso? E também, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, ele disse que nós julgaremos o mundo. Presta atenção no que eu estou te falando, porque é assim que se interpreta a Bíblia, correlacionando Bíblia com Bíblia. Aqui no versículo 4 nós estamos vendo: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Presta atenção. Então você tem aqui no versículo 4, tronos, e nestes assentaram-se aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar. Bom, gente, quem são essas pessoas que se assentam em tronos aos quais foi dada a autoridade de julgar? Em 1 Coríntios capítulo 6 está escrito que nós vamos julgar os anjos. Isso é muito profundo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Diz que nós julgaremos os anjos. Todos os anjos? Não. Os anjos caídos que seguiram Satanás. Os anjos, porque Deus não criou o diabo, Deus não criou Satanás. Presta atenção, o mal não existe enquanto uma personalidade ao lado de Deus. Às vezes nós temos a impressão de que o mundo, as forças espirituais, elas são regidas por um eterno videogame.
onde Cristo e o diabo estão lutando pau a pau, como um videogame lá, um fliperama que nós assistíamos, que tinha nos anos 90, na minha adolescência, o Street Fighter ou coisa do tipo, mas não é nada disso, não é nada disso. O mundo espiritual, nele existe um poder que é maior do que qualquer poder humano, que é o poder do diabo, mas existe um poder que é infinitamente maior do que o poder do diabo, que é o poder de Deus, é o poder de Cristo, percebe? E aí, os anjos que seguiram o querubim, porque o mal não existe enquanto um ser ao lado de Deus. O que existia era o querubim, que disse: colocarei o meu trono acima do Altíssimo. Então, quando o querubim decidiu colocar o seu trono acima do Altíssimo, decidiu que podia ser maior do que Deus, nesse momento surge o mal no seu coração, porque o mal não existia enquanto um outro ser que foi falar com o querubim. Não, isso não existia. Assim como algumas pessoas gostam de fazer a comparação da luz, dizendo que à noite as trevas elas não existem. O que existe é a ausência de luz. Então a noite que nós temos na Terra, no planeta Terra, é quando ele está fazendo o movimento de rotação e de translação, que é o movimento em torno de si mesmo e em torno do Sol. E em algum momento uma parte da Terra fica de costas para o Sol e, portanto, com a ausência de luz, surge então a noite, surge então as trevas. O mal também é assim. Ele não existe enquanto ser, enquanto uma pessoa. O que existe é a ausência de bem. Quando alguém decide estar afastado de Deus, surge o mal. Essa pessoa fica em trevas porque ele não quer estar na luz. Percebe? Então 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3 diz que nós julgaremos os anjos, mas são os anjos caídos, são os anjos rebeldes, os anjos que seguiram Lúcifer, que seguiram o querubim caído. 1 Coríntios 6, 3. E também em Mateus 12, 41 e 42, diz que os habitantes de Nínive, a quem Jonas pregou e se arrependeram, eles se levantarão e julgarão esta geração que rejeitou o Jesus como Messias, porque aquele grupo ouviu a mensagem de Jonas e se arrependeu. Aí o Cristo acrescenta: pois bem, aqui está alguém que é maior do que Jonas. Percebe? E também em Mateus 19, Jesus diz aos apóstolos que eles julgarão as 12 tribos de Israel. Então existem uma série de julgamentos que nós vamos aprender na próxima página da revista, assim que eu terminar a leitura do capítulo 20, que é muito importante nós aprendermos. Então, se assentam pessoas no trono, a quem foi dado o poder de julgar. Jesus já contou antes a quem foi dado o poder de julgar. Ele disse falando à igreja em 1 Coríntios 6, 3, disse que nós julgaremos os anjos. Em Mateus 19, ele disse que os apóstolos julgarão as tribos de Israel. Em Mateus 12, que é um capítulo muito importante que fala do juízo final, porque em Mateus 12, 36, ele diz assim: em verdade vos digo que de toda a palavra frívola que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Gente, o que é palavra frívola? Palavra frívola é palavra ociosa. É a fofoca, é a intriga, é falar mal dos outros. Irmão, se as pessoas lessem Bíblia, o maldizente, o fofoqueiro, o intrigueiro, ele vai prestar conta no dia do juízo, vai dar ruim para ele. E aí no Mateus 12, 36 ele diz: de toda palavra ociosa, frívola que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Seguimos com a leitura, versículo 5. Presta muita atenção no versículo 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então aqui já ajuda a nos responder uma coisa que eu falei na introdução do vídeo, na introdução da aula de hoje. Quem não estará no trono branco, ou seja, quem não será julgado no trono branco? A igreja que tem o corpo glorificado. Aqueles que receberam a Cristo e participaram então na primeira ressurreição, recebendo corpos glorificados, estes não passarão pelo trono branco. É o que está escrito no versículo 6. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Vamos seguir a leitura. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, no final da tribulação e no início do milênio, Satanás será preso, para não enganar as nações. Porém, no final do milênio, ele será solto. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam. Gente, esse versículo 7 e 8 aqui significa que o Satanás vai ser solto no final do milênio e ele vai conseguir convencer a regimentar um grande exército contra o arraial dos santos, contra Jerusalém, no final do milênio. É isso mesmo. Mas pastor, quem são essas pessoas que ele vai conseguir seduzir se nós, igreja, vamos estar no corpo glorificado? Se você assistiu a aula do domingo passado sobre o milênio, você já sabe do que nós estamos falando.
Porque na aula do domingo passado, do milênio, nós explicamos que os habitantes do milênio são a igreja no corpo glorificado, os judeus que vão então cumprir o seu papel sacerdotal, determinado pelo profeta Isaías, pelos profetas do Antigo Testamento, e também as nações. E eu li e mostrei para você a referência bíblica, ou as referências bíblicas, das nações que vão entrar vivas no milênio. Essas pessoas, gente, elas vão procriar muito. E você imagina, eu li os textos que mostram que ninguém vai plantar para que outro colha. E li também para vocês os textos que diz que vai ter acesso à árvore da vida, um fruto por mês, e que as folhas da árvore da vida são para a cura das nações. Ou seja, isso significa que as pessoas vão viver com muita saúde, com centenas de anos. Diz o texto de Isaías que se alguém morrer aos 100 anos, vai ter morrido jovem, muito jovem. Percebe? Então veja você, as pessoas durante o milênio vivendo centenas de anos com saúde, comendo da árvore da vida e procriando e tendo filhos. Gente, então o número de habitantes na Terra durante o milênio será de bilhões, vai ter muita gente, mas muita gente. E muita gente, inclusive, que vai ver o nosso ministério. Porque nós, igreja, estaremos no milênio com o corpo glorificado. Então essas pessoas vão nos ver assim e vão perguntar por que ele voa, por que ele atravessa a parede, por que isso, por que aquilo. E vai ser contada a história do Calvário. Por isso que vai haver um quarto templo no milênio com sacrifícios memoriais apontando para aquilo que o Cristo fez. Muita gente tem confusão para entender isso porque fica pensando que o milênio, quando o Cristo estiver reinando, a ferocidade dos animais retirada, esse estado a qual estou me referindo, que ele já faça menção da eternidade. Não é. O milênio não é o estado eterno. O milênio não é a eternidade. O milênio é a 7ª e última dispensação pelo qual a humanidade vai passar na Terra. Desde ali os anos 2003, na EBD, que eu falo que o milênio é a última peneira da humanidade. Porque o milênio visa selecionar quem vai entrar para a eternidade. Porque o Satanás vai estar preso. E por que o Satanás vai estar preso? Muitos homens e mulheres, vão estar nascendo de carne, osso e sangue. E a Bíblia diz que essa carne, osso e sangue não pode herdar aí a vida eterna. Então, muitos homens e mulheres estarão nascendo no milênio e eles não conheceram a Cristo. Eles vão estar vivendo aí essas centenas de anos sabendo da obra que Cristo fez, mas sem ter presenciado aquilo. E um homem, ele só é nascido de novo quando ele aceita Cristo de verdade em seu coração. E o Satanás vai estar preso porque hoje, no tempo de hoje, com o Satanás solto, as pessoas cometem uma série de erros e pecados e falam, foi o diabo. Então no milênio, Cristo vai estar reinando, Satanás preso, e as pessoas não poderão colocar a culpa no diabo de nada. E isso é muito interessante porque Jeremias 17, 9 e 10 diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E ele mesmo responde, Deus que esquadrinha os pensamentos, esquadrinha os rins, sonda o coração. Então o coração humano, enquanto ele não for regenerado, enquanto ele não passar por uma transformação, ele é desesperadamente corrupto, inclinado para o mal. E o fato de que Satanás estará preso vai impedir que uma pessoa que cometa algum crime, algum erro no milênio, ponha a culpa no diabo. Está dando para você entender? Está mostrando como que carne e sangue, enquanto não regenerado, ela não faz a vontade de Deus. Tanto ela não faz a vontade de Deus, que está escrito aqui no versículo 7, 8 e 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número delas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram, ou seja, cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então o Satanás vai conseguir convencer uma série muito grande de seres humanos. Um número como a areia do mar, está escrito aqui no versículo 8, ou seja, é muita gente. Vão cercar Jerusalém a fim de querer tentar um último golpe. Porém Cristo, fogo do céu desceu e os consumiu. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, o Satanás, gente, diabo, a antiga serpente, ele vai ser lançado no lago de fogo antes mesmo do juízo final, antes mesmo do trono branco. Olha aqui o que eu li. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, ou seja, o anticristo e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos.
Então por isso que eu falei que está aqui nos meus stories, eu vou colocar na descrição do vídeo no YouTube a minha aula sobre o lago de fogo, para você entender a diferença. O que é inferno na Bíblia? O que é lugar de tormento? O que é Hades? O que é Seol? Tudo isso está explicado ali na live, o lago de fogo. Então o Satanás vai ser lançado no lago de fogo, onde ele também vai estar em tormento, onde já estarão o anticristo e o falso profeta, antes mesmo do juízo final. Porque agora entra o texto do juízo final, a partir do versículo 11. De Apocalipse, capítulo 20. Viu, gente? Quando nós vamos lendo o capítulo inteiro e versículo a versículo, você está percebendo como é que as escrituras vão se harmonizando? E como que você vai entendendo? Versículo 11. Viu um grande trono branco porque é o grande trono de Deus, o trono do juízo. E qualquer que nele se assenta, viu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Isso significa que são todos os mortos, desde o Gênesis até o final do milênio. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então os livros que foram abertos, está registrado as obras dos homens, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. Então muita gente me pergunta: pastor, quando é que o mar vai dar os mortos e tal, a terra vai dar os mortos? No final do milênio, no julgamento final, quando acontecer o trono branco. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha que coisa tremenda. Então os mortos ímpios, eles ressuscitam desde o Gênesis até aqueles todos do final do milênio, vão ressuscitar para comparecer no juízo final diante do trono branco. O mar dando os mortos, a terra dando os mortos. E além disso, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. É por isso que Cristo disse no Apocalipse e nos profetas, e também disse para Marta, quando Marta falou assim: ah, Jesus, se eu tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que estiver vivo nunca morrerá. Porque terá um corpo transformado em glória, e a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E o próprio texto explica: esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por que é que o texto pergunta, o texto diz, se esse que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo? Gente, porque no milênio vai haver morte. No milênio vai haver alguma manifestação de pecado. Presta atenção. Hoje nós temos uma grande manifestação de pecado e pouca santificação. No milênio será o contrário. Muita santificação, muita consagração, muita bênção, porque o próprio Cristo vai estar aqui. E pouca manifestação do pecado. Esse é o grande ponto aí. Mas pessoas pecarão. Está escrito no livro do profeta Isaías que no milênio ainda haverá quem peque e receberá uma sentença, um juízo. Pena de morte vai estar valendo, mas não uma pena de morte que pode ser falha, como no tempo atual que nós vivemos. Pessoas julgando ali com coisas maquiadas, coisas elaboradas para incriminar um inocente. Não. Por isso que eu li na aula passada, você tem que assistir a aula do milênio. Eu li o livro do profeta Isaías, capítulo 11, que diz que Cristo não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem segundo o que lhe disserem. Mas ele conhecendo o coração, conhecendo a mente, sabendo tudo. Então as pessoas serão julgadas e poderão sofrer uma pena de morte. E em sofrendo uma pena de morte, elas vão ressuscitar no final do milênio para o julgamento final. É isso que está escrito na Bíblia. Então os mortos que sofreram alguma pena e por conta disso foram punidos com a morte, até o João diz isso, há pecados para a morte, para esses não peço que ore. Então os mortos desde o Gênesis até o final do milênio vão ressuscitar para o julgamento final. Então aí o texto diz: os livros serão abertos, os livros das obras. Então tudo aquilo, quando você lê Eclesiastes, quando você lê Romanos 2, você vê que os segredos dos homens serão julgados naquele dia. E como eu disse, Mateus 12, 41, 42 diz que até aqueles que se arrependeram em Nínive vão julgar aquela geração
que esteve com Cristo, aqueles fariseus, e não o receberam, e lhe negaram como Messias. Isso é muito forte, gente. Isso é muito tremendo, isso é muito profundo. E todos que ali ressuscitados não estão inscritos no livro da vida, sofrerão a segunda morte, serão lançados no lago de fogo. Essa revista ela é tão bacana que ela traz aqui um quadro que eu vou ler para vocês. Ó. Esse aqui é um quadro didático para a gente entender os julgamentos. Muito provavelmente você não consegue ler daí, mas eu vou ler para você. Características, julgamentos e a forma como Cristo vai se apresentar em cada um desses julgamentos. Por isso que eu gostei tanto dela em 2004 e retomei agora. Tipo de julgamento dos crentes, de acordo com 2 Coríntios 5:10, 1 Coríntios 3:11-15. Então existe o julgamento dos crentes, o julgamento de Israel, o julgamento das nações, o julgamento dos anjos e o julgamento do trono branco, para você poder entender isso e não fazer confusão. No julgamento dos crentes, são essas referências bíblicas que eu li. Acontecerá nas regiões celestes, antes das bodas do Cordeiro, ocorrerá a entrega de galardão, será julgada a obra dos crentes, ninguém será condenado, mas poderá perder o prêmio, a recompensa. Nela, Cristo é o noivo. Segundo o julgamento de Israel, conforme Ezequiel capítulo 20, versículo 34 ao 38, Mateus 3, Mateus 25, acontecerá na terra após a manifestação visível e triunfal de Cristo. Separará os judeus fiéis dos infiéis, o trigo do joio. Uns serão condenados e outros desfrutarão do milênio. Nela, Cristo é o Messias. Julgamento das nações, Joel capítulo 3, Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 40. Acontecerá na terra sobre aqueles que sobreviveram ao Armagedon e serão julgados com base no tratamento dado à mensagem do reino, aos seus mensageiros e ao modo como trataram Israel. Nela Cristo é um juiz. Veja, pra você entender isso aqui que está falando, julgamento das nações. Em Zacarias capítulo 14 está escrito que Cristo vai descer o Monte das Oliveiras, vai haver um grande terremoto, o monte vai se fender e vai haver um grande vale. Vai haver um grande vale por onde o remanescente judeu vai escapar. E olha, eu quero partilhar isso com vocês. Eu estive no Monte das Oliveiras ministrando esta palavra de Zacarias 14. Isso é muito tremendo, gente. É tão tremendo que ao lado do Monte das Oliveiras existe um cemitério judeu. E não é moleza a pessoa conseguir reservar um túmulo ali, não. E muita gente disputa isso, quer ser enterrada ali. Por que quer ser enterrada ali? Porque Zacarias 14 está dizendo que quando o Messias chegar, quando Jesus Cristo voltar, ele vai descer no Monte das Oliveiras, meu. Os seus pés estarão no Monte das Oliveiras, aquele monte que está de frente para a Esplanada das Mesquitas, que a nossa caravana esteve lá visitando e vai visitar de novo em novembro de 2023, permitindo Deus com a sua graça. E você pode estar conosco lá em novembro de 2023, visitando Israel de novo. Entre em contato, venha conosco em nossa caravana. Então Jesus vai descer no Monte das Oliveiras e vai haver uma grande batalha ali, gente. É a batalha que vai se suceder a esse retorno, é a batalha do Armagedon, né? Logo próximo ali também está o Vale do Megido, o Vale de Jezreel, né? O Vale de Josafá, o Armagedon, o local do Armagedon, do Megido, que nós estivemos visitando. Eu ministrei lá também, na área do Monte do Precipício, apontando para aquele vale todo. Estive ali ministrando. E também no Monte Carmelo, que é na outra ponta do Vale do Megido. E próximo a ele está o Monte das Oliveiras, onde Jesus vai descer, pisar no Monte das Oliveiras, vai haver um grande vale, o povo vai escapar, e então vai acontecer o Armagedon. Tendo acontecido o Armagedon, ocorre o julgamento das nações. E ele vai separar as nações ovelhas das nações bode, e julgando-as em relação ao tratamento que elas deram ao povo judeu. Porque o livro do profeta Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, nos informa que o mundo será reorganizado em 10 reinos, e desses 10 reinos surgirá um 11º, que é o anticristo, e 3 desses 10, quando virem quem é o anticristo e o que ele está fazendo com os judeus e etc., vão romper com ele a tal ponto que ele os abaterá. E Zacarias capítulo 14 diz que os sobreviventes dessas nações entrarão para o milênio de acordo com Mateus 25. Viu quando você vai harmonizando as escrituras, como que as coisas se acertam? Haverá também o julgamento dos anjos, conforme eu já falei, 1 Coríntios capítulo 6 e Judas 6. Serão julgados e condenados ao lago do fogo, juntamente com o diabo, logo após o milênio e antes do juízo do trono branco. Mateus 25, 41, Apocalipse 19, 10. E por último aqui o juízo em questão que nós estamos tratando, que é o juízo do trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15. Acontecerá num lugar sobrenatural após a condenação do diabo. Por que fala que vai acontecer num lugar sobrenatural, gente? Porque disse ali o texto que eu li para você de Apocalipse 20, que a terra e o céu fugiram da presença daquele que se assenta no trono branco.
Isso é muito forte. Todos os que estarão perante o juiz serão condenados. Suas condições anteriores eram de mortos, pois não participaram da primeira ressurreição. Então essas pessoas que estão comparecendo durante o trono branco, elas não participaram da primeira ressurreição. São os mortos ímpios que estão vindo desde o Gênesis. Seja lá quais forem as pessoas que não tenham sido salvas no Gênesis, elas vão ressuscitar ao longo de toda essa história bíblica, junto com aqueles que morreram no milênio, no trono branco. E aí os livros das obras serão abertos e as obras de cada um serão julgadas. Muita gente pergunta assim: pastor, mas não já tem gente no local de tormentos? Já não tem gente aí que não vai para o céu e que está em algum lugar desses no mundo espiritual? Sim, tem. Aqueles que morrerem no milênio por uma sentença, por um pecado, por algo que cometeram, eles continuarão indo para o lugar de tormento, porque guarde a informação que eu já dei: o milênio não é o estado eterno, o milênio é a última peneira da humanidade que visa selecionar quem vai entrar na eternidade. O milênio é a última peneira, é a sétima e última dispensação. Então, o que é o juízo final? O que é o julgamento final? É justamente aquilo que vai separar a era que nós conhecemos, o mundo como nós conhecemos, o sistema como nós conhecemos, para aquilo que é a eternidade. Isso é muito importante você entender. Então a eternidade, o julgamento final, o trono branco, ela visa justamente fazer essa divisão. É esse ponto de mudança, de transformação para a eternidade. Porque após o trono branco, gente, nós acabamos de ler no Apocalipse capítulo 20. Após o trono branco, após o juízo final, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais diabo, não haverá mais lugar de tormentos. Você percebe? Não haverá mais morte. Não vai haver estado intermediário dos mortos. Inclusive, gostaria de dizer para vocês que tanto no meu curso Apocalipse Presente, como no meu curso de Teologia, eu tenho uma disciplina lá sobre o estado intermediário dos mortos. Você faria muito bem em contratar um dos meus cursos. Eu tenho certeza vai te abençoar demais da conta. Então, depois do trono branco, não tem mais morte, não tem mais inferno, não tem mais diabo. Você percebe? É muito tremendo, gente. E olha, nós estamos caminhando cada vez mais a passos largos para este momento, para este tempo. Tá? Então vamos lá. Quais são os objetivos do julgamento final? Mostrar que a justiça de Deus deve ser observada e acatada por todos. Punir os que rejeitaram a Cristo e Jesus e a tão grande salvação. 3. Destruir a personificação do mal. E quais são os fundamentos do juízo final? A natureza justa e santa de Deus. É muito comum. Por que isso aqui é importante? É muito comum nós falarmos assim: Deus é amor. E muitas pessoas fiadas nisso acham que ele não vai executar o juízo contra as pessoas que fazem maldade. E é tão interessante, isso é tão interessante, porque nas minhas aulas de escatologia, inclusive tem no curso Apocalipse Presente, tem no curso de teologia essa aula: graus de castigo e graus de recompensa. Porque assim como haverá graus diferentes de recompensa, haverá graus diferentes de castigo. Foi Jesus quem falou isso. Você precisa assistir essa minha aula sobre graus de castigo e graus de recompensa. Tem essa aula tanto no curso de teologia do pastor Rodrigo no YouTube, como no curso Apocalipse Presente na plataforma Hotmart. É o seguinte: às vezes uma pessoa passou a vida inteira na igreja, uma vida de arrependimento, de abnegação, e de repente ele fica revoltado com alguém que aprontou a vida inteira e no finalzinho aceita Jesus e também vai ser salvo. A salvação ela é para todos que se arrependerem. Agora a recompensa, o galardão não. Então na vida do porvir haverão sentimentos diferentes. Por quê? Tem gente que vai receber mais coroas, tem gente que vai receber governo sobre 10 cidades, tem gente que vão receber enormes galardões. E tem gente que não. Tem gente que vai ser salvo, mas não vai ter galardão. Vocês estão entendendo? Então vale a pena ser fiel sim. 1 Coríntios 15:58 diz: sejam sempre constantes e abundantes no Senhor, sabendo que nele o seu trabalho não é em vão. Então é bíblico. Se alguém falar assim: mas isso aí não pode fazer uma corrida do ouro. Ora, que faça. Está na Bíblia. Irmãos, você tem que entender o seguinte: não, mas eu acho que. Não é eu acho que. É o que dizem as Escrituras. Não, mas se não for assim não é justo. Você não é Deus, eu não sou Deus, não somos nós que estabelecemos a justiça. Por isso que eu falei que os fundamentos, o primeiro fundamento do julgamento final é a natureza justa e santa de Deus. Ele é amor, mas é justiça também. Quem trabalhou muito vai receber muito, quem trabalhou pouco vai receber pouco, quem não trabalhou nada não vai receber nada. Poderá ser salvo. É isso que diz, por exemplo, o Tribunal de Cristo e o Bema, né? Que os salvos em Cristo, depois do arrebatamento, vão comparecer nesse tribunal, porém, a obra será passada pelo fogo.
E o apóstolo Paulo compara essas obras, elas poderão ser comparadas a madeira, palha e feno. E você sabe o que acontece com madeira, palha e feno quando está no fogo. Ele se queima, vai desaparecer. Então muitas pessoas estão fazendo obras de madeira, palha e feno. E quando comparecer lá não vão ter recompensa. Ao passo que Paulo diz que muitas pessoas estão fazendo obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas, quando passadas no fogo, ficam ainda mais purificadas. Então, salvos serão todos que se arrependerem. Agora, galardão e recompensa é para quem faz a obra, é para quem prega o evangelho, é para quem evangeliza, é para quem promove o reino de Deus, é para quem patrocina o reino de Deus. E eu posso provar para você. Mateus 10:41 diz que todo aquele que der Mateus 10:41 diz que todo aquele que receber um profeta na qualidade de profeta recebe galardão de profeta. Então, se você está recebendo a minha mensagem hoje, a mensagem de Deus através da minha vida, como servo dele, como seu profeta, para a sua vida, e você de bom grado recebe essa palavra no seu coração, você receberá galardão de profeta. Está escrito, Mateus 10:41, todo aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E Marcos 9:41 diz que todo aquele que der um copo de água a um dos meus servos que estão fazendo a minha obra, de forma nenhuma perderá o seu galardão. Então tem gente que pensa que galardão vai ser só para quem prega, para quem evangeliza, para quem faz louvor na igreja e para quem expulsa demônio. Marcos 9:41. Todo aquele que der um copo de água a um dos meus servos que estão fazendo a minha obra, de forma nenhuma perderá o seu galardão. Então, se eu estou aqui nesse momento morrendo de sede e alguém aparecer aqui e me der um copo de água, porque está ouvindo eu dar aula e está vendo que a minha garganta está ficando seca e que eu estou ficando rouco, e me trouxer um copo de água para que eu continue fazendo a obra, essa pessoa de forma nenhuma perderá o seu galardão. Está dando para entender isso? Está dando para entender isso? Então, quando uma pessoa promove o reino, quando você promove o reino, quando você... E eu vou falar muito claramente, quando você cria condições para que eu vou ler para você. Sabe o que é? Eu vou ler para você, porque enquanto a gente fala, enquanto a gente fica falando, às vezes a pessoa não acredita, né? Então, deixa eu ler para você. Mateus 10:41. Eu vou ler a partir do versículo 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. É forte ou não é? Mateus 10, 40 e 41. Então, quando você recebe um profeta de Deus, a mensagem de Deus, ela entra na sua vida, no seu coração, você vai receber por isso o galardão de profeta. Agora, vamos ler Marcos 9. Marcos 9, 41. Presta atenção. Marcos 9, 41. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que dizem as Escrituras? Então, quando você promove o reino, quando você cria condições para que eu continue pregando, você vai receber galardão por isso. É isso que eu estou falando mais claramente impossível. Quando você se torna patrocinador do meu canal, quando você se torna patrocinador do meu ministério, quando você dá dízimo, quando você dá oferta, quando você entra em contato e, pastor, essa mensagem é poderosa, Deus está te usando e essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, e você me abençoa para que eu continue fazendo a obra, está escrito, irmãos. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Puxa, pastor, então você está dizendo claramente, se eu abençoar seu ministério eu vou receber galardão. Sim, eu estou dizendo claramente, porque se eu não te disser isso, se eu te negar esse ensino, eu estou te negando o galardão. Então quem cuida do profeta é abençoado. Isso é um princípio bíblico, né? Olha lá, né, quando foi feito um quarto na casa da viúva para o profeta, ele perguntou para o moço, o que essa mulher precisa? Será que a gente fala a respeito dela para o capitão, alguma coisa? Não, não precisa de nada não, ela só não tem filho. E aí ela recebeu o filho, recebeu o galardão. Então quando você cuida do profeta, você recebe galardão por estar cuidando do profeta. Por isso que tem muita gente que promove o reino, promove missões, faz a obra, tem um coração generoso, é abençoado e próspero, e muita gente não entende isso. Não entende porque não conhece as Escrituras. E se eu te negar esse ensino das Escrituras, eu estou te negando uma forma de você receber galardão. Bora lá? 2. Eu estou falando sobre os fundamentos do julgamento final. O primeiro fundamento é a natureza justa e santa de Deus. Assim como ele é amor, ele é justiça. O amor não é maior que a justiça não é maior que o amor. Existe um momento de Deus manifestar-se com amor, com a graça. Existe um momento de Deus manifestar-se com a santidade. Existe um momento de Deus manifestar-se com a justiça e com o juízo, que é no trono branco. Segundo, os fundamentos do julgamento final é a palavra de Deus, né? A natureza santa e justa da sua palavra.
3. A consciência das criaturas morais. Os homens impenitentes também serão julgados por sua própria consciência, que, embora falha, não deixa de ser um fundamento do juízo final, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Romanos 2,15. Então, mesmo para aquela pessoa que está sem lei, a sua consciência o condena, o acusa. Por isso que tem muita gente que fala assim, mas e quem nunca ouviu o Evangelho? Quem nunca ouviu o Evangelho é julgado pela sua consciência. Porque Deus plantou na consciência humana, Deus plantou na humanidade uma maneira para que ela conheça a Deus. Quem tiver a oportunidade, leia o livro O Fator Melquisedeque. Eu fui coordenador regional de missões, aqui de Juiz de Fora, coordenador de várias igrejas. E aí eu promovia congresso, participava de congresso, de encontro com índios e tal, e coisas desse tipo. E eu gostava muito e sempre recomendei o Fator Melquisedeque. Porque o Fator Melquisedeque, todo mundo que trabalha com evangelismo, com missões, tem que ler esse livro. Ele ensina como que Deus plantou em cada sociedade, em cada civilização, em cada comunidade, uma maneira para que aquela pessoa chegue a Deus. Isso é muito tremendo. Isso significa, gente, que a pessoa às vezes quer fazer a obra, mas se ela for fazer a obra sem se preparar, não tem jeito. Por isso que eu falo tanto assim da escola dominical. Quem não senta para aprender não pode levantar para falar, irmãos. Uai, né? Vamos lá. Como se dará o julgamento final? O julgamento final terá início logo após o milênio, conforme eu já falei, e o Apocalipse mostra que, terminados os 1000 anos, Satanás será temporariamente solto e sairá a seduzir as nações, buscando induzi-las a se revoltarem contra o Cristo de Deus. Mas eis que sairá fogo do céu e destruirá por completo os que se houverem levantado contra o Senhor. Em seguida, terá início o julgamento final que o livro do Apocalipse descreve no versículo 11 ao 15. Então os mortos todos do Gênesis ao milênio vão ressuscitar ali. Quem não vai participar do trono branco para ser julgado? Aqueles que estão com corpos glorificados, aqueles que receberam a Cristo. Sobre eles não tem poder a segunda morte. E então o juízo final será aquele momento que vai selecionar e vai determinar quem vai passar dessa era para a era vindoura, a era de eternidade, onde já não vai haver morte, não vai haver pranto, não vai haver dor. A morte e o inferno terão... Gente, isso tem que ser glorioso, tem que ser tremendo. E aí isso traz uma palavra muito importante para nós. Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos desesperados, quando nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo no mundo, as maldades que já aconteceram até aqui, né, no mundo, e que nós estamos vendo acontecer em várias partes do globo terrestre, esses atentados, essas coisas, né, a maldade parecendo que não vai ter fim. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Fiquem calmos. Eu li o Apocalipse e conheço o final da história. O bem sempre vence. A maldade vai ter fim, a morte vai ter fim, o diabo vai ter fim, as coisas ruins vão ter fim, as doenças vão ter fim, as enfermidades, portanto, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal vai ter fim. Eu li o Apocalipse, conheço o final da história. O bem vence, o bem triunfa. Vale a pena ser fiel, aleluia. Glória a Deus. Em conclusão, a aula de hoje. Hoje, através de Cristo Jesus, nossa, fiquei até arrepiado aqui, não sei se você consegue ver daí. Meu Deus. Hoje, através de Cristo Jesus, somos justificados por Deus, a partir do momento em que, pela fé, recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Passamos a ser vistos por Deus como se jamais tivéssemos cometido qualquer pecado. Passamos a ser vistos como santos. Se você ainda não recebeu a Jesus, faça-o agora mesmo. Somente Ele pode justificar-nos. É Cristo quem nos justifica. Sabe, irmãos? O que acontece? Às vezes a gente fica pensando assim, aconteceu algo na minha vida, no meu passado, e eu preciso ficar dando explicações para os irmãos, eu preciso ficar dando explicações para a igreja, eu preciso ficar falando sobre isso para todo mundo, contando aquela minha história sofrida de dor 10 milhões de vezes para todo mundo. Cara, você não precisa fazer nada disso. Você não precisa fazer nada disso. Você não presta atenção no que eu estou te falando. Viva como liberto. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Não se coloque debaixo de outro jugo. Não tem esse negócio de você ficar prestando conta da sua intimidade para os outros. É Cristo quem te justifica. É Deus quem te salva. É Deus quem te santifica através de Cristo. É Deus quem te justifica. Se você já se arrependeu, se você já se ajoelhou, já orou, já conversou com Deus, já entregou aquela coisa no altar, em nome de Jesus Cristo, deixa a culpa para lá. Não aceita mais a culpa te corroendo.
Não aceita mais isso. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Cristo já te libertou. É Deus quem te justifica. Você não precisa ficar se justificando para os homens. Você não precisa ficar se justificando para ninguém. Deus te justifica. O sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Querido Jesus, agradecemos-te porque morreste na cruz, para que fôssemos plenamente justificados. E agora, com base no seu precioso sangue, nenhuma condenação pesa sobre nós. Como a tua graça é maravilhosa, tu nos livraste da ira vindoura. Este será o grande dia, o juízo, o Senhor Jesus Cristo, vestido de majestade e terror. As pessoas que serão julgadas são os mortos, pequenos e grandes, jovens e velhos, altos e baixos, rico e pobre. Ninguém é tão vil que não tenha talentos dos quais deverá prestar contas, e ninguém é tão grande que possa se livrar da prestação de contas. Não somente os que estiverem vivos quando Cristo vier, mas todos os mortos também. Há um livro de memórias para o bem e o mal, o livro da consciência dos pecadores, mesmo que antes secreto, então será aberto. Cada homem recordará todos os seus atos passados, ainda que muitos o tenham esquecido há muito tempo. Outro livro será aberto, o livro das Escrituras. A regra da vida representa o conhecimento do Senhor sobre o seu povo e suas declarações de arrependimento. A fé e as obras deles mostrando as bênçãos do novo pacto. Os homens serão condenados ou justificados pelas suas obras. Ele provará seus princípios por suas práticas. Esta é a segunda morte, a separação final entre os pecadores e Deus. Que o nosso grande desejo seja observar se as nossas Bíblias nos justificam ou nos condenam agora. Cristo julgará os segredos de todos os homens conforme o Evangelho. Quem habitará com as chamas devoradoras? Irmãos, se você está me assistindo agora, você pode ser livre da segunda morte. Não se deixe enganar pelo mal. O mal não é mais poderoso que o bem. O mal não chega aos pés do bem, mas ele é mais sedutor. Ele às vezes faz parecer que o outro caminho é melhor, mas o caminho que leva à salvação, o caminho que leva à vida eterna em pleno gozo e alegria, ele é o de Cristo. Por isso Paulo disse que as provações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Então sejam quais forem as minhas provações, sejam quais forem as minhas lutas, sejam quais forem as suas lutas, as suas provações, a glória que em nós há de ser revelada vale muito a pena, valerá muito a pena. Você sabe que eu tive um sonho com arrebatamento, e aí eu estava assim, de repente eu subi, fui arrancado. E fui subindo assim, e eu via a Terra. Eu ia vindo assim, as cidades, as coisas, e aí de repente eu saio do planeta Terra, né? Entro naquilo que a gente chama aí de o espaço sideral. E fui indo assim para o espaço sideral, de repente eu cheguei num outro lugar que estava no espaço sideral, que era um terraço. Era um terraço, sabe um terraço? Igual assim, constrói a casa, e aí põe um telhado lá, e faz um terraço, aquela coisa toda, onde a gente às vezes faz umas festas, umas coisas desse tipo, assim, sabe como é que é? Então eu fui saindo da terra, entrei no espaço, e do espaço eu cheguei no terraço. Quando eu cheguei nesse terraço, eu estava assim no terraço, gente, isso é muito tremendo. Eu estava assim no terraço, aí de repente eu falei assim, que isso? E um monte de gente, uma festa acontecendo no terraço. Aí eu fiz assim, ó. Quando eu estava nesse terraço, que eu fiz assim, olhei para baixo, sabe o que é que eu vi? Eu vi o planeta Terra. Eu estava nesse terraço, eu olhei para baixo, eu vi a Terra, falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Eu estava na Terra, de repente eu fui sendo arrancado assim, eu fui subindo, e eu fui vendo as cidades, eu fui vendo outras pessoas indo também, e aí nós saímos para o espaço sideral, e eu cheguei nesse terraço. Quando eu cheguei nesse terraço, eu olho assim, e aí eu começo a ver a Terra. Começo a ver a Terra, e eu fui assim, né? O que está acontecendo? Aí quando eu viro para cá, eu vejo que as pessoas estavam conversando sem mexer os lábios. Aí veio na minha direção o pastor Ezequiel. O pastor Ezequiel é um pastor amigo meu dos anos 90, e ele vinha na minha direção, o pastor Ezequiel, e ele fazia assim com as mãos, mas os lábios dele não mexiam. Só que eu ouvia a voz do pastor Ezequiel dentro da minha cabeça falando assim, conseguimos, conseguimos, conseguimos. E ele vinha com alegria na minha direção, irmãos, e eu naquele espanto, naquela alegria, porque tinha chegado num terraço que é fora do planeta Terra, que estava acontecendo uma festa, e eu olhava para baixo e via a Terra. Irmãos, é muito glorioso. Eu fiquei muito emocionado, fico muito emocionado, estou compartilhando isso com você. Vale a pena ser fiel. Entregue a sua vida para Cristo. Eu sei que muito provavelmente, se você está assistindo a minha aula da EBD, você provavelmente já é crente, né? Então eu quero fazer um apelo para você. Se você até aqui veio levando uma vida espiritual morna, você precisa se arrepender, porque os mornos são aqueles que Cristo disse no Apocalipse capítulo 13, que ele vai vomitar da sua boca.
Então ele disse, não seja morno, né? Ou você é frio de uma vez, ou seja quente. Mas morno não, morno provoca ânsia de vômitos, né? Então se você levou até aqui uma vida espiritual morna, você precisa se arrepender. Você precisa entregar sua vida para Cristo. E você precisa iniciar imediatamente uma vida de oração e de estudo bíblico, que é o que nós estamos fazendo aqui na EBD. Muita gente faz a leitura devocional diária, que é muito importante. Você abre aqui, igual nós fazemos uma leitura devocional. Você sabe que nós temos aqui o clamor da manhã, às 7 horas da manhã. Eu abro em um salmo, a gente lê o salmo e a gente ora. Beleza, isso tem que fazer todo dia, para que a palavra entre no nosso coração. Você quer ver uma coisa? Nós estivemos lá em Israel e nós vimos uns jovens com uma fita amarrada no braço, uma fita preta de couro e uma caixinha de couro na testa. E muita gente me pergunta, e perguntava, e continua perguntando, pastor, o que é isso? Por que o judeu tem essa caixinha preta na testa e uma fita no braço? É em cumprimento a Deuteronômio capítulo 6, levando literalmente aquilo à risca. Porque diz que você deve ter a palavra na sua testa e na sua mão, no seu braço, né? Junto ao seu coração. E ali dentro daquela caixinha preta tem versos das escrituras, tem passagem da escritura para ter ela na fronte da testa, na mente e junto ao coração. Então, irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Fazer a leitura devocional é bom, mas você precisa estudar as escrituras. Se você iniciar agora uma vida de oração, de estudo bíblico, o reino do anticristo não vai te tocar espiritualmente. E se porventura você que está assistindo esse vídeo foi evangelizado através dele, se alguém que estava assistindo aqui enviou essa aula da EBD para você e falou, assiste esse pastor aí, tal, que ele conhece Bíblia, assiste aí. E você está me assistindo, mas você não é de Cristo, você não entregou sua vida para Jesus, você ainda não é cristão, você não colocou a sua confiança em Jesus Cristo, eu quero fazer esse apelo para você. Se você até aqui ouviu, mas não acreditava, mas essa palavra da escola dominical de hoje mexeu com você, você precisa fazer uma oração de entrega. Você precisa, tudo aquilo que você fez para ser um bom homem, uma boa mulher, tudo aquilo que você fez acreditando que te levaria para o céu, que te daria a santificação, você precisa pegar essa coisa toda que você fez, você precisa pegar a sua confiança toda que você depositou nessas coisas e transferi-la para Cristo. Você precisa colocar hoje a sua confiança em Jesus Cristo. Mas como que o sacrifício de Cristo na cruz pode me levar para o céu e perdoar os meus pecados? Você não precisa entender agora, você precisa crer. Você não precisa sentir agora, você precisa crer. Creia em Cristo. João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e para dar vida a todo aquele que nele crê, para que não pereça, né, e tenha vida eterna. Então você precisa agora dizer, ok, eu quero esse amor, eu quero esse Cristo, eu aceito esse convite. Se isso é real, se é assim, se Cristo na cruz tomou sobre si os nossos pecados, se Jesus já pagou na cruz tudo aquilo que era contra mim e esse peso pode ser tirado dos meus ombros, agora eu aceito a Cristo. Então você precisa fazer essa oração, entregar sua vida para Jesus, e Ele vai te envolver com o sangue dele, vai te limpar de todo pecado e vai escrever o seu nome no livro da vida. Querido e poderoso Deus e Pai, abençoa nesse momento os alunos da EBD Online, abençoa esses irmãos que têm assistido a aula online comigo e aqueles que assistem a aula salva já no YouTube, Pai. Eu te peço, abençoa essas vidas, que esse conhecimento, essa instrução possa entrar-lhes no coração e na mente. Liberta essa pessoa do pecado, eu te peço. Eu sei, meu Deus, que a atitude é nossa, por isso eu te peço, fortalece essa pessoa para que ela se liberte do pecado. Confirma o nome dela no livro da vida, purifica ela com o sangue de Cristo. Espírito Santo, meu Deus, envolva ela agora na privacidade do lar dela, onde ela está, onde ela estiver assistindo essa aula, e traga para ela essa paz que excede todo entendimento e essa segurança de que ela está em Cristo. Em nome de Jesus eu oro, eu te agradeço e glorifico o teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e fortaleça. Compartilhe essa aula, compartilhe esse vídeo. Vai ficar salvo aqui no Instagram e também vai ficar salvo daqui a uns instantes no YouTube. Assista a aula do Lago de Fogo, assista a aula do Trono Branco. Na semana que vem é a nossa 12ª aula sobre a Nova Jerusalém. Espero por vocês no domingo que vem para nós estudarmos a Nova Jerusalém. Um beijo a todos, fiquem com Deus, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo falar no seu coração e na sua mente e te fortalecer em nome de Jesus. Um beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal.